Olá, amigos. Está no ar mais um Fala Vereador. Este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PL, Rubens Angioletti. Olá, vereador. Prazer recebê-lo. Satisfação é minha, Maurício. Estou às ordens aqui, como costumo dizer, né? A gente faz política pura, limpa, transparente e necessária como tem que ser. Então pergunta tudo que você quiser e eu respondo tudo que eu souber, né? Porque tem coisas que eu não sei. Primeira pergunta, vereador. Ou puder responder, né? Primeira pergunta, uma avaliação do senhor a respeito do primeiro trimestre de 2023 na política local. Ano turbulento. E não está muito vinculado, não, à política estadual e federal. A turbulência é local mesmo, né? Como é que o senhor avalia essa balança de relações políticas aqui no município? Muito bem. Nós estamos num ano pré-eleição, né? Ano que vem tem eleição, as eleições municipais. Então é natural que os partidos já estejam conversando, que já estejam se medindo, isso acontece muito, né? E que haja as reuniões políticas. Então faz parte do processo eleitoral, é natural isso. E está acontecendo com todos, inclusive comigo, né? A gente está decidindo para qual partido a gente vai, então eu estava e estou conversando, né, com cerca de 4, 5 partidos na cidade de Itajaí, porque a gente faz por eliminação, né? Você coloca o nome de todos os partidos que tem na cidade, aí você vai eliminando. Esse não dá para ir porque esse tem o coronel tal, o coronel que eu digo, o dono de partido, né? Esse não dá para ir porque está junto com os partidos do governo e eu não quero estar com o time lá do governo, eu quero poder oferecer algo diferente para a cidade de Itajaí se realmente viabilizar uma candidatura ao executivo, né? Uma candidatura que, diga-se de passagem, brota o pedido do povo para cá e não uma imposição daqui para lá. Nunca foi uma imposição minha. É da população vendo o nosso trabalho que me pede. E eu vou atender o chamado desse povo. Para atender eu tenho que estar num partido, né? Vereador, quando eu anunciei o seu nome aqui no início do programa, eu falei do PL. O senhor não assinou a ficha ainda, então? O Partido Liberal, né? Eu apoiei a deputada Ana Campagnolo na eleição passada de deputado. A deputada Ana Campagnolo saiu de 3 mil votos para 15 mil votos em Itajaí. Muito é mérito dela, mas teve o nosso apoio. E ela tem muita palavra. Então, ela também tem me ajudado muito nas demandas aqui da cidade de Itajaí, Maurício. Inclusive, uma das demandas que eu já estou desde 2017 é o nosso trevo ali da BR-101 e as melhorias da Antônio Raio. Eu pedi a Ana Campagnolo uma agenda com o governador para levar essas demandas para ele, e ela fez a agenda. E eu fui lá levar as demandas. Quando eu entreguei as demandas, expliquei para ele todas as necessidades nossas, ele compreendeu perfeitamente, já deu o despacho para o secretário de infraestrutura, voltei lá na outra quinta para conversar com o secretário também. A deputada disse, o Rubens tem o meu apoio lá em Itajaí. E aí o governador, e não estava programado isso, sabe? Até já havia esfriado um pouco a minha conversa com o PL. E aí o governador disse, olha, vem para o PL. E aí a Ana, não, mas lá no PL ele está ressabiado porque já tem outro candidato anunciado. Não, não tem candidato na cidade anunciado. O candidato do PL, a Prefeitura de Itajaí, vai ser o candidato que estiver melhor nas pesquisas, porque nós vamos ganhar a eleição em Itajaí. Então é quem estiver melhor na pesquisa. O governador me disse isso, aí a Ana Campagnolo assinou embaixo. Eu disse, aceito o desafio, porque nunca foi uma imposição minha, é um pedido do povo. A gente trabalha, faz política pura, limpa, a tendência é só crescer mais. Então, vamos focar no trabalho, porque eleição, reeleição, tem que ser consequência do trabalho e não objetivo. Se começa a ser um objetivo desde já, a gente deixa os interesses do povo de lado para prevalecer interesses particulares e interesses dos partidos políticos. Então vamos focar no trabalho e lá na frente, seja o que Deus e o povo quiser. A assinatura, então, não foi vai ser oficializada em breve. Provavelmente no dia 30 de maio agora, que é o dia do meu aniversário. Vereador, quando o senhor fala de forma bem enfática, né, e também usa a tribuna, fala o tempo todo ali no plenário, nas entrevistas que dá, na sua atividade profissional, que é na rádio, o senhor sempre se mostra dessa forma assim, incisivo e agora fala a respeito, né, de projetos políticos futuros. Só que isso abre margem para quem?
tanto aliados quanto adversários políticos, quanto a comunidade, às vezes, pegar e dizer, não, mas o Rubens, de novo, mas ele está na oposição, é fácil. Mas o Rubens já passou por tal e tal partido. Mas o Rubens só quer saber de tal ou tal região da cidade, de tal ou tal situação, de tal ou tal setor. Como responder a tudo isso, vereador? Porque é, na verdade, uma situação difícil pelos conflitos de interesses que se apresentam em cada passo que um político da oposição que pretende ter projetos políticos dá. Sim, muito bem. Vamos por partes. Primeiro, né, o atendimento à população. Eu tenho 200 mil patrões. Eu atendo todos que me chamam, em todos os lados da cidade, em todos os tipos de demandas. Tanto é que se você vê a minha última votação, você vai ver que eu fiz votos em todas as regiões da cidade de Itajaí. Não teve uma região exclusiva que disse, esse é o vereador do bairro tal. A gente atendeu toda a cidade. Exatamente porque eu atendo todos os cidadãos igualmente. Muito curiosa a tua pergunta. Teve um dia recente desse, eu estava na Vila da Paz, lá em cima do Matador, no morro, atendendo a comunidade mais carente. Desci, naquele exato momento, desci da Vila da Paz e fui numa reunião na reitoria da maior universidade da região, que é a Univale, atendendo a todos iguais. Está entendendo? Não há uma classe, esse eu vou atender porque é um classe empresarial, tem que atender, ou esse eu vou atender porque é um gari. Não. Todos são meus patrões e todos eu respeito igualmente. Não há distinção entre eles, né? Então é dessa forma que eu trabalho. Aí as coisas acontecem. Então, assim, quem não sentou comigo ainda para conversar é porque provavelmente não solicitou o nosso trabalho ou não veio na Câmara nos visitar, porque eu presto conta de tudo que eu faço desde o primeiro dia de mandato. Está tudo na minha rede social. E não é para ganhar curtida. Se fosse para ganhar curtida, eu patrocinava todos os meus vídeos. Estás entendendo? Eu presto conta desde o começo. No começo, lá em 2017, muita gente me criticava, inclusive do governo atual, que para mim é um governo péssimo, muito ruim. O governo atual me criticava, dizia, fica fazendo videozinho para aparecer. Não, para prestar conta para o povo, que é o meu patrão. O patrão tem que saber aonde o funcionário está e o que o funcionário está fazendo. Passou o tempo, está todo mundo fazendo igual. Mas pode olhar as sessões, olha as sessões lá de 2017, que nas próprias sessões você viu o pessoal me criticando, porque eu prestava conta para o povo. Vereador, falar um pouquinho a respeito do trabalho de fiscalização do parlamentar. O senhor tem se manifestado na tribuna praticamente em todas as sessões, né, destacando um pouco a respeito da importância desse trabalho fiscalizatório. E o senhor também trouxe alguns resultados a respeito de economia aos cofres públicos, graças à fiscalização, às vezes, de algum detalhe que às vezes nem passa percebido, às vezes nem a atenção do executivo está gastando daquela forma ou fazendo. Teve alguma situação que chamou mais atenção de todos que o senhor levou ali para a tribuna, e até nos requerimentos ali, de que, aqui é um trabalho de fiscalização que rendeu realmente uma economia ao cofre público e trouxe benefício a toda a comunidade? Sim, boa pergunta, Maurício, porque o vereador não faz obras, quem faz obras é o Poder Executivo. O Executivo executa, o nome já diz, é lá que está a máquina, o equipamento, os funcionários, os insumos, o cofre público. A função do vereador é legislar e fiscalizar como o prefeito está usando o dinheiro público e indicar ao prefeito, dizer para o prefeito o que a comunidade está pedindo, através das indicações. Esse é o trabalho do vereador. Então a gente vai no bairro, vereador, minha rua está... agora de manhã eu estava lá em cima dos morros ali no bairro Fazenda. Vereador, aqui está assim, falta uma calha aqui que a chuva está arrebentando a rua, coisa e tal. Eu documento tudo isso, tiro foto, documento e mando para o prefeito. Prefeito, lá a comunidade está pedindo isso, isso. Ele toma conhecimento oficialmente. Se vai fazer ou não, é o prefeito, não é o vereador não faz obra. Então eu tenho feito isso. As fiscalizações, eu até falei para a minha equipe, eu disse, nesse mandato a gente vai apresentar o mínimo do mínimo de projeto de lei. Porque a gente não precisa criar mais lei, cara. Já tem lei demais nesse Brasil. A gente tem que fiscalizar para funcionar as leis que já tem. Teve um contrato, uma das minhas fiscalizações foi num contrato aqui na cidade de Itajaí. Eu peguei o contrato, fui olhar, contrato de uma empresa com a prefeitura. A empresa pega recursos de 3 fontes, né? Guinchamento de veículo, armazenamento do veículo, a diária do veículo e os leilões. Mas no contrato está dizendo que a prefeitura tem que pegar uma parte desse valor dos leilões, a empresa tem que repassar. Pedi, cadê? Quanto que foi repassado? Descobri que a empresa tinha feito 3 ou 4 leilões, não tinha repassado a parte da prefeitura e a prefeitura também não estava cobrando como deveria.
E aí fui lá e aí levei 9 meses quase na fiscalização para você ver como as coisas são demoradas. E no final das contas a prefeitura cobrou da empresa e a empresa está repassando cerca de R$ 1.200.000, parcelado, mas está repassando. Ora, eu sou vereador há 6 anos. R$ 1.200.000, que é o que uma das minhas fiscalizações recuperou ao cofre público, Maurício, representa quase 14 anos do salário do vereador bruto. Eu sou vereador há 6. Qual é a prova disso? Que se o vereador vem aqui, se ele estuda, se ele se dedica, se ele trabalha para o povo com exclusividade, ele não é um funcionário caro para o povo. Se todos fizessem isso, 30 era pouco. Agora, quando o vereador vem para apertar o botão que o prefeito manda só na terça e na quinta, 2 são muitos, com todo o respeito a quem trabalha. O senhor está estudando direito para se qualificar como vereador ou como político também? Porque o senhor acabou de falar desse exemplo. Esse exemplo é clássico, porque às vezes é necessário ter propriedade a respeito da legislação para poder procurar os órgãos corretos e fazer a mobilização correta, né? Perfeito. Excelente pergunta que tu faz. Eu sou criado nas barrancas do rio aqui de Itajaí. Aprendi a nadar, inclusive no rio Itajaí Mirim, pulando da bateira, né? Estudei em escola pública a vida inteira. E fui trabalhar de tecelão, de ajudante carpinteiro naval, de servente de pedreiro, fiz curso no Senai de eletricista, enfim, vendi picolé, fiz tudo que você pode imaginar aí trabalhando, né? Porque a gente vem das periferias da cidade, tinha que trabalhar cedo. Me formei no 2º grau depois de adulto, aqui no SEJA, aqui pertinho, Centro de Educação de Jovens e Adultos. Fui para a imprensa, aí fiz jornalismo e agora estou cursando Direito. Por que eu estou cursando Direito? Sempre foi um sonho. Hoje, uma necessidade. Porque dentro do poder público, tudo é lei. O que não é, vai ser. Tudo é lei. Então, quanto mais tu domina a lei, menos enganado tu és. Vereador, tem um outro trabalho de fiscalização e esse diz respeito ao bairro Santa Regina. Eu queria que o senhor comentasse os detalhes desse processo aí. Eu sei que tinha um container ali, em qual a Guarda Armada ficava por ali fazendo alguma vigilância, dando uma cobertura ali para a região. E o senhor foi atrás desse contrato. Esse contrato do container era por meio de aluguel e o custo aproximadamente ali do terreno era R$ 2.161 e do container era quase R$ 5.000, R$ 4.862. E o senhor foi lá, conversou com o Poder Executivo, foi atrás e conseguiu, parece que, reverter isso para que um contrato fosse uma nova proposta de contrato, né? Eu fiquei batendo nessa tecla, Maurício, um tempão, rapaz, como as coisas são difíceis, né? O Santa Regina, muito bem lembrado por você, há pouco tempo atrás, eles tinham assaltos lá, furtos, né? Que o pessoal saía para trabalhar, Maurício, e quando chegava em casa, a casa estava limpa, como se tivesse se mudado, cara. Não dá para acreditar, né? O pessoal encostava caminhãozinho lá. Dezenas de casos, centenas de casos. Sim, teve um amigo nosso, na época que eu trabalhava na TVBE, que estava lá na TVBE trabalhando, quando chegou em casa, limparam a casa dele, não tinha mais nada, os caras levaram tudo, como se um morador estivesse fazendo uma mudança. Então, eles estavam muito abandonados ali. E aí o município fez uma base ali na entrada do Santa Regina com um container. Só que aquilo ali ficava fechado direto. Abria poucas vezes, quer dizer, a pessoa ia lá, estava fechado, já estava fechado. E eu comecei a questionar a prefeitura. Eu disse, poxa, prefeitura, está fechado. Ah, falta efetivo, falta efetivo, falta efetivo. Quanto vocês estão pagando isso aí? Vamos fiscalizar. Aí eu descobri isso, que eles estavam pagando R$2.000 e poucos de aluguel no terreno e mais o aluguel do container. Eu disse, gente, mas esse valor aí, acho que dava quase 8.000, 7.000 e pouco por mês. Eu disse, pô, esse valor aí, daqui a pouco você compra um container para o município, pô, não precisa pagar esse aluguel todo. E se for para ficar fechado, também não vale a pena. É melhor usar esse recurso pagando gasolina para a viatura rodar mais vezes lá do que você deixar fechado, né? E aí a nova equipe ali, que eu quero até agradecer o secretário de Segurança, né, o Marcelo, ele pegou e disse, não, peraí, vamos fazer. Aí ele foi lá e fez. Então, assim, parabéns. Aí, quando faz certo, dá os parabéns. Maurício, uma coisa que eu nunca falei, Maurício, nunca falei para ti aqui. Eu nunca falei isso, eu acho que nem em sessão. Até para não ofender os colegas vereadores. Mas eu tenho uma posição muito clara do que eu vim fazer na política. E pode ter certeza que eu sei muito bem o que eu não devo fazer. E eu não vim para fazer mais do mesmo. De modo que eu sempre me declarei um vereador do povo, independente. Por quê? Porque eu noto que quem é oposição só bate para botar o seu time lá e quem é situação só protege para manter o seu time lá como se não tivesse nada errado. E quem que é o vereador do povo mesmo, que disse que ia lá pedir voto para o povo, para defender o povo, chega aqui,
Esquece esses detalhes. Então, assim, eu continuo sendo um vereador independente e vou continuar sendo um vereador independente exclusivamente da população, que é quem paga o meu salário e quem me contratou com voto. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador para continuar esse bate-papo com o vereador Rubens Angioletti. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Rubens Angioletti, ainda sem partido. Bom, vereador, completar o raciocínio do último bloco. O senhor o senhor tem uma habilidade, é comunicador, tem habilidade, né, na fala, tem uma boa capacidade de se expressar e às vezes acaba se expressando, como, né, no bloco anterior ali, destacando e valorizando o seu trabalho, né, de forma, né, correta e tal. Porém, essas coisas, elas criam, às vezes, assim, certos sentimentos nos demais colegas, nos parlamentares. Eu queria que o senhor comentasse como é que está o seu relacionamento hoje com vereadores de oposição em situação e com o Poder Executivo. Muito bem. Eu olho tudo aqui na Câmara de Vereadores, Maurício. Tudo que chega aqui, eu olho sempre como se eu fosse a população, como se eu fosse o cidadão, o povo, que é de onde eu vim. Então eu olho. Isso é bom para o povo? Estou junto. Isso é ruim para o povo? Estou fora. Isso é desvio de lei? Denuncio. É isso que eu faço. Então, assim, todos os vereadores, eu mantenho um relacionamento amistoso com todos os vereadores e respeitoso. Eu respeito cada um deles, porque cada um deles foi eleito também pela população. Nenhum deles entrou aqui com uma metralhadora na mão e disse assim, sai que eu quero sentar nessa cadeira de vereador e vou assumir na marra. Não, todos eles foram conduzidos pelo processo eleitoral e pelo voto do povo. Aqui dentro, eu fui o vereador mais votado da história da cidade, eu fiz 4.186 votos. Teve vereador que fez menos, fez 700, 800 votos. Aqui dentro, o voto dele vale exatamente igual ao meu. Para aprovar os projetos, é um voto. Igualmente, todos merecem e eu respeito todos igual. Isso não quer dizer que eu participe do que todos façam ou que eu concorde com o que todos estão fazendo. Mas eu respeito cada um deles. O Poder Executivo é a mesma coisa. Eu respeito o prefeito foi eleito pelo voto do povo também, mas eu não trabalho para ele. Ele não manda no meu voto aqui. Eu não tenho funções na prefeitura, não estou encabrestado. Por que a gente diz isso? Porque às vezes quando você indica gente na prefeitura, você fica com o voto comprometido aqui. Porque se você votar contrário, eles demitem quem você indicou lá. E aí às vezes são famílias, é um problema. Daí chega aqui, você tem que votar como o prefeito quer, e não como você quer ou como o povo manda. Então eu só faço o mandato que eu faço, livre, honesto, consciente, exatamente porque eu não tenho amarras com ninguém. E é assim que vai continuar. Vereador, o senhor foi, no mês de março, presidente da Câmara de Vereadores por um período de 30 dias, já que o atual presidente Marcelo Werner, vereador Marcelo Werner, pegou uma licença ali, né? Então, esse foi um momento até atípico, porque houveram ocorrências de fenômenos climáticos que já vem acontecendo constantemente no município. Dessa vez o portal 1 e 2 foram atingidos. E a Câmara fez a opção, né? O senhor estava com a caneta, tomou a decisão de antecipar mais de 2 milhões e 700 mil reais por aí de duodécimo ao município de Itajaí, para que o município fizesse um projeto e uma gestão e pudesse, né, atender essas famílias. Como foi o processo para a tomada de decisão, vereador?
E também o pós, porque uma coisa é mandar a autorização para a utilização do duodécimo, outra coisa é o município, depois que enviou um projeto, também mandou em 3 parcelas, o senhor buscou intervir junto com os outros vereadores ali para tentar fazer em uma parcela só. Como é que foi todo esse processo? Não é algo simples, né, e que envolve muito diálogo político. Sim. Maurício, boa pergunta. Vamos lá. A região ali do Espinheiros, do Santa Regina, mas especificamente o Portal, foi crescendo muito em volta, a construção de empresas, aterros de terrenos, e toda aquela área da morraria cai ali. E o Portal ele é cercado, por um lado é a rodovia Jorge Lacerda, no outro lado é a Firmino Vieira Cordeiro e na frente é a BR-101. E eles estão dentro de uma bacia. E muita gente não sabe, mas o Ribeirão da Murta, que passa aqui atrás da GDC, ali, o Ribeirão da Murta, ele nasce lá dentro dos Pinheiros. Então, toda a água que cai ali naquela região, antes caía no mato, sabe, Maurício? E o mato ia soltando aquilo aos pouquinhos. Ia retendo água, ficava os banhados, né? Conforme você vai aterrando, vai fazendo telhado, a água não cai mais no mato, ela cai num telhado de um galpão, imagina. Automaticamente, ela já vai chegar no sistema que é o Ribeirão. Então, ela chega muito mais rápido, muito mais forte no Ribeirão. Em contrapartida, lá na frente, a passagem por baixo da BR-101 é um funil, porque o Ribeirão vem largo e chega lá para passar embaixo da BR, ele estreita. Então, essa água toda não dá conta de passar. 23 de março deste ano, acordaram de madrugada, boiando as coisas dentro de casa por causa daquele temporal que deu, alagou, as famílias perderam o que elas não tinham perdido num alagamento que já tinha dado em dezembro, elas perderam em março. Então, eu fui presidente da Câmara, fui em exercício, o Marcelo estava licenciado, fui chamado lá, por eleitor meu, vem aqui, precisa olhar aqui. Cheguei lá, ainda estavam as ruas tudo alagadas, 23 de março de manhã. Eu disse, não, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa por esse povo. E aí eu lembrei que a Câmara já tinha feito uma ajuda para o interior da cidade. Eu disse, não, vamos fazer uma ajuda. Aí falei com o doutor William aqui, e também consultei o presidente Marcelo, embora licenciado. A gente sabe que às vezes esses processos demoram, já fiz contato, ele prontamente concordou. Chamamos uma reunião dos vereadores, expusemos a ideia, os vereadores todos concordaram, fizemos o projeto e foi aprovado e repassamos à prefeitura 2,5 milhões. Depositamos na conta da prefeitura. A prefeitura tinha que fazer um cadastro dos moradores para ver para quem vai dar, né? Porque é dinheiro público, tu não pode sair batendo de porta em porta e distribuindo, né? Igual o particular. Se tu é milionário, tu pode bater de porta em porta e dar o teu dinheiro. O público não. Você tem que ter um cadastro direitinho, saber quem é a pessoa, se foi atingida mesmo ou não. Só que o município levou muito tempo para fazer esse cadastro. Essa ajuda, Maurício, era uma ajuda emergencial. É para o cara que perdeu o colchão, gente. Perdeu o cobertor, o cara perdeu a geladeira, ele perdeu a máquina de lavar, ele tinha que ter uma ajuda urgente para ontem. Aliás, estou cobrando da prefeitura, tem que se criar um fundo de reserva na Defesa Civil para essas coisas. Estou falando em primeira mão aqui para ti, tá? Porque tem que ter, os fenômenos climáticos são cada vez mais severos e mais frequentes, isso vai acontecer mais vezes, infelizmente. Então, assim, tem que ter essa ajuda. Demorou um monte, aí agora... Inclusive hoje, no dia de hoje, era para estar iniciando o depósito na conta das pessoas. Nós estamos hoje, é dia 4 de maio. O acontecido foi 23 de março. Quase 2 meses. Não chegou a ajuda ainda, o que era emergencial para as pessoas. Quer dizer, é muito demora, tá muito ruim, a gente precisa dinamizar melhor isso. Porque para eles comprar o básico do básico, arrumar a geladeirinha, arrumar a máquina de lavar, comprar um colchãozinho que molhou, porque... Quem já pegou enchente, Maurício, sabe o que é. Aliás, quero aqui ser solidário porque sei que você também mora numa região que em dezembro teve mais de 100 veículos que boiaram lá naquela região por causa também de problema de alagamento. E eu fiscalizei isso também. O rio Caianduba foi aterrado até a metade para fazer as alças da BR, pedi laudo para a Defesa Civil já disse que isso pode ter prejudicado. Aí cobrei da prefeitura para remover, disse a prefeitura que não tem uma máquina adequada para limpar, que vai encontrar a máquina. Pô, só os cargos do porto, que estão lá 21 cargos, custando mais de 400 mil reais por mês, se o prefeito, para cuidar de um porto falido, que isso é outra coisa extremamente grave para a cidade de Itajaí, não se deu conta. Eu não sei nem a expressão que eu vou usar, mas a cidade de Itajaí não se deu conta por o que está vindo pela frente. Não se deu conta ainda. Roça é pouco. Roça é pouco
se não resolver urgente essa situação do porto. Então, assim, lá tem 21 cargos, custando mais de R$400 mil por mês, que não teve redução de trabalho, não teve corte, teve nada. Tem 21 para cuidar de um porto falido. Quer dizer, só ali já são 400 mil. Vereador, 2 meses ali, você comprava as máquinas que a prefeitura precisa para desassorear o rio, pô. Esse é um outro assunto que eu gostaria de falar, porque o senhor está também buscando a fiscalização desse assunto a respeito do porto. O senhor está acompanhando que a movimentação está totalmente parada e ainda não há uma perspectiva de que dia que dia volta o navio, porque tem todo um processo que envolve. Parece que vai absorver parte da movimentação de navegantes agora, mas há esses custos. E o senhor está indignado com essa questão dos servidores comissionados receberem altos salários nessa situação. Mas ainda fazem parte da estrutura administrativa do porto e são necessários ali para o trabalho, não são, vereador? Assim, ó, o que acontece? O porto, ele é como uma loja. Eu vou falar numa linguagem bem popular para as pessoas compreenderem bem, tá? A economia da cidade, mais de 70% depende do porto, ou seja, sem o porto, cidade sem dinheiro. Cidade sem dinheiro não se faz obra, não se tem creche, não se tem vaga. É igual na tua casa. Tu sem dinheiro, tu não vai comprar viagem. Tu sem dinheiro, tu vais cortar todas as coisas que tu precisas cortar, se tu está passando por um momento de dificuldade, não é? O município tem que fazer o mesmo, isso é gestão. A iniciativa privada ali no porto, a iniciativa privada que opera o porto, cortou 70% dos cargos. O porto cortou o quê? Precisa 21 funcionários para cuidar de um porto falido? 2 ali era muito. Era hora de gestão, era hora de cortar, era hora de economizar, mas infelizmente virou um grande cabide de emprego. E é isso que é o mal do nosso porto. Desculpa o que eu vou falar aqui, desculpa, mas olha aqui, ó, porto é como loja. O dono do navio é o cliente. Ele leva o navio na loja que tem melhor preço, que atende... É como tu ir numa loja. Tu vai onde tem melhor preço, onde tem o melhor produto, onde te atende bem. Tu escolhe uma loja, não escolhe? O dono do navio é a mesma coisa. Aí, o porto do outro lado do rio, privado, porto de navegantes, bombando, com equipamentos modernos, com estrutura, bombando, e o porto de Itajaí na discussão. Privatiza, não privatiza, o governo federal começou a privatizar, a fazer todo o processo, teve audiência inclusive na Câmara. O que o município fez? Começou a interferir. Não, a autoridade tem que ser municipal, a autoridade tem que ser municipal. E foi segurando o processo, foi segurando. Terminou o governo passado, não terminou a privatização, venceu o contrato de arrendamento do porto com a IPM, venceu o contrato que o governo federal tinha dado para o município administrar o porto, porque o porto é do governo federal, e nós estamos aí. Navegantes vai investir agora mais 1 bilhão, Navegantes é um concorrente, está no outro lado do rio, vai investir 1 bilhão para melhorar ainda mais. Itajaí vai melhorar o quê? Nós só não sentimos ainda a bomba que vai explodir porque as empresas de logística ainda estão em Itajaí. Os depósitos de contânicos ainda estão, as empresas de logística ainda estão em Itajaí. Estão. Navegante, em novembro, se eu não me engano, vai começar as operações. Tem muita gente dizendo, quando o Navegante começar a operação, eles vão ter que diminuir o movimento deles e vai vir um monte para Itajaí. Tomara a Deus que seja verdade. Mas como que vai vir navio de navegantes para Itajaí se em Itajaí o portainer é ultrapassado, já não alcança no outro lado do navio de 340 metros? Muito disso vai embora, gente. Vai embora para outros portos. O senhor está pessimista com relação ao porto? Demais, porque tem político no meio. Ou melhor, tem politicagem no meio. Se estivesse na mão da iniciativa privada, eu estava seguro. Quem tem hoje 2 bilhões para investir no porto? Se não investir, esquece, Maurício. Pode botar o cara mais inteligente que for, mais experiente que for em porto, na superintendência do porto de Itajaí. Ele vai administrar o quê? Nada. Vereador, o senhor falou dos cargos comissionados que ali estão, mas eles são fundamentais, muitos têm qualificação técnica, alguns são na indicação política, mas eles são fundamentais para poder recuperar e legalizar, agilizar para que o porto possa voltar a movimentar, não são? O único que pode resolver o problema do porto de Itajaí é o governo federal, porque o porto é do governo federal. Itajaí não tem autonomia e autoridade, Maurício, nem para dizer se vai licitar ou não. Quem tem é o governo federal. Enquanto o governo federal não disser, olha, eu vou
matar no peito e eu vou investir 2 bilhões, o porto vai continuar público, mas eu vou investir, eu vou modernizar. Tá bom. Ou então, eu vou passar para a iniciativa privada fazer o investimento, porque ela tem dinheiro e quer fazer, para ela fazer o investimento e modernizar. Aí nós vamos ter um porto funcionando. Fora isso, meu querido, esquece. Eu acabei de dizer, se nós não modernizar o porto, se não tiver equipamento, se não modernizar o porto, nós não recebemos mais os navios, porque o que adianta um portainer que não alcança... Tu já imaginou um navio estacionando em Itajaí, carregando um lado, aí tendo que fazer toda a manobra lá no porto para encostar de novo, para carregar o outro lado? Cara, isso não existe. Isso não existe, essas cargas vão embora daqui. Eles vão para outros portos privados. Só na região sul do Brasil, se eu não me engano, são 5 ou 6 concorrentes de Itajaí. Super equipados, modernos. Esse mercado, ele é competitivo ao extremo, Maurício. Não tem lugar para erro. Aí agora está lá o município com a superintendência, com 21 cargos, e o governo federal disse que não, agora o governo federal vai administrar junto, ou seja, vai mandar mais cargo ainda, cara. Isso é uma loucura. Imagina tu, empresário. Tu tem 2 bilhões para investir no porto. Não, eu vou lá, eu quero investir 2 bilhões no porto de Itajaí. Tu vai lá e investe. Para receber ordem da superintendência, com todo respeito, tem cargos ali que não precisa existir. Tanto é que toda hora eles trocam, toda hora eles pegam de uma autarquia, botam lá, pegam de um lado, botam lá. É porque não precisa. Se todo mundo pode ocupar, é porque não precisa existir. O que tem de técnico nisso? Agora vamos falar de uma administração pública no porto. Vamos. Vamos falar do modelo landlord. Antuérpia, Hamburgo, Roterdã. Mas você vai lá ver, essa administração pública é uma agência com 4, 5 cara expert em portos, com conhecimento total de porto. Não é esse cabidão de emprego que se faz aí, rapaz. Tá a renovação da autoridade portuária municipal por mais 35 anos foi comemorada, vereador. Foi comemorada por uns e triste por outros, né? Porque assim, ó, é o que eu estou dizendo, a administração municipal é boa no modelo landlord, que é o que funciona na Europa. Mas o modelo landlord são cargos técnicos, profissionais da área, 4, 5, não é um cabidão de emprego. Aqui em Itajaí é isso que existe? Não. Recentemente pegaram o do Semasa, botaram lá, pegaram da Codetran, botaram lá, tira outro daqui. Às vezes o cara que passa em todas as secretarias e não dá certo e vai para lá. Então isso aí não funciona. Vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco, ou seja, com o último bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Rubens Angioletti, ainda sem partido. Bom, vereador, o senhor teve a oportunidade então de ficar durante um mês como presidente da Câmara de Vereadores, deu mais uma bagagem política de poder dialogar com as diversas forças políticas aqui do município. Mas agora se tem ainda 18 meses pela frente de movimentação política e de desafios, principalmente para resolver alguns problemas públicos dentro do município. Qual a sua expectativa, tanto aqui na Câmara de Vereadores quanto no Poder Executivo, para que isso possa andar e assim, serem resolvidos as maiorias do problema, como do Porto, que o senhor colocou, como do Semasa, que o senhor tem também falado bastante, entre outros assuntos, sendo que em breve nós teremos já de novo um novo processo político, aí tudo começa a ganhar outros contornos, alianças são feitas, outras são desfeitas, ou seja, há
um momento político à vista, só que os problemas públicos estão aí. Como resolver isso? Qual a sua ideia e a sua expectativa para os próximos meses? Certo. Primeira coisa, nós precisamos oxigenar a administração pública. Tem que haver uma troca de administração na cidade de Itajaí. Está se encerrando um ciclo aí do atual prefeito, que já vem de muito tempo, e a gente precisa colocar pessoas novas, precisa ter cabeças pensantes novas e pé no chão também, olhando para um futuro seguro. A gente tem que fazer uma Itajaí segura e confiável, né? Para a gente depois, então, conseguir resolver os problemas. Porque se você fica fazendo mais do mesmo, ou seja, se você vai sendo candidato e você abraça todo mundo e dá cargo para todo mundo e quer ajudar todo mundo e bota todo mundo lá dentro, a máquina fica inchada, as coisas não funcionam. As pessoas têm que ter mérito para isso, têm que estar preparada para isso. E tem que ir lá para devolver para a população os impostos que ela paga em benefícios. E aí você consegue resolver os problemas da cidade. Agora, vou te dar um exemplo. Eu pretendo atender o chamado do povo em 2024. Que brota do povo com muita força e eu não vou dizer não para o povo. Já abri mão uma vez, apoiando um candidato, depois abri mão de uma candidatura quase certa a deputado estadual, ou seja, eu já abri mão várias vezes pelo bem da cidade de Itajaí, entendendo que tinha que unir forças para tirar o atual governo, porque eu entendo que é muito ruim para a cidade. Então eu já cedi várias vezes, né? Eu espero que agora as pessoas façam o mesmo e ajudem a gente também a atender o chamado do povo. Então eu estou às ordens para isso. Agora, dentro de critérios. Transparência, profissionalismo, seriedade. Quem pensa em enriquecer com o dinheiro do povo ou se aproveitar do cofre público, não precisa nem chegar perto de mim. Agora, quem diz, não, eu quero dar a minha contribuição para a minha cidade de Itajaí, eu quero construir uma cidade melhor para todos, é muito bem-vindo. E eu tenho certeza que essas são as maiorias das pessoas da cidade. Tem muito mais pessoas de bem do que pessoas ruins ou mal intencionadas na cidade. Tem muito mais pessoas de bem. Só que as pessoas de bem estão desanimadas, estão desligadas, nós vamos startar essas pessoas, nós vamos chamar essas pessoas para o processo e vamos fazer a diferença. Vereador, mas como convencer, às vezes, os grupos políticos e a comunidade, a opinião pública, de que determinadas políticas públicas são necessárias, essenciais, precisam ser dessa forma ou de outra, porque às vezes são detalhes dentro de políticas públicas que separam os grupos. Isso. Um exemplo, as escolas, segurança nas escolas. Nós tivemos, infelizmente, o caso ali em Blumenau, muito próximo. Já veio muitas pautas, ainda estão tramitando muitas pautas importantes aqui na Câmara de Vereadores, mas não há consenso com relação à eficácia e eficiência dessas pautas. Detector de metais, segurança armada, infraestrutura, investimento em infraestrutura. Embora haja até vontade política, quando chega na hora de aplicar, há divergências. Às vezes, cada um pensa de um jeito. Sim. E convencer é o grande desafio. Isso. Como que o senhor pretende dialogar com tudo isso? E também se o senhor já poderia falar a respeito dessa situação de segurança nas escolas. Por favor. Perfeito, Maurício. Excelente pergunta. O que nós precisamos fazer é dialogar com as pessoas, politizar as pessoas, explicar para as pessoas como as coisas funcionam, só isso. Muitas vezes a gente não vê isso acontecer. As coisas vêm de cima para baixo, são impostas, sem explicar para o povo o que você está fazendo, né? Eu costumo sempre tirar como exemplo, vem de casa, de você com o irmão, de você com a esposa, de você com o vizinho, do vizinho com o bairro, do bairro com a cidade com o estado com o país com o mundo. As coisas não acontecem por acaso, são processos evolutivos. A história de desenvolvimento da humanidade, ela tem um processo evolutivo. Então, assim, vamos falar da segurança nas escolas como um dos exemplos, né? Teve esse caso ali, que já não é de hoje, já teve outros no Brasil, e inclusive já também no exterior. Então, assim, o que se pensa nessa hora? Primeira coisa que precisa, segurança. Igual na tua casa. Quando tu sai de casa, tu deixa as portas abertas? Tu não deixa. Tu conta dinheiro na rua? Tu recebe teu pagamento e vai ali na esquina contar o teu dinheiro? Não. São atitudes que a gente tem que ter para se precaver. Ora, se eu sei que está acontecendo vários casos desses em escolas, o que como gestor eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou chamar quem entende do assunto, quem é especialista em segurança, e vou dizer, olha, está acontecendo isso lá, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, o que vocês sugerem?
chama os próprios profissionais da educação, o que vocês sugerem? Eles vão te dar a solução. E aí você põe em prática. Entendeu? Para não acontecer o que aconteceu agora. Daí acontece um caso desse e fica todo mundo desesperado, porque quem é que não vai ter medo, né, Maurício? Pô, todo mundo tem medo, pô. Como é? Eu sou favorável a isso, porque assim, ó, para enfrentar um cara mal intencionado com uma arma na mão, só um cara bem intencionado também com uma arma na mão. Porque se chega o cara ali armado e eu não tenho uma arma na mão, eu posso ser um vigia. Mas o cara chega lá armado e eu não tenho arma, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar um tiro, cara. Ou vou correr. Então de que vai servir eu ali? Nada. Só que tem outro detalhe, tem as tecnologias que a gente pode usar. Hoje, Maurício, tem câmeras de segurança que se você instalar na entrada de uma escola, olha só, tem câmeras com inteligência artificial. Você instala na entrada da escola. A câmera pega facial. Ela vai mandar ela manda até um aviso para o pai dizendo que o filho entrou na escola. Ela manda um aviso para a direção dizendo quantos alunos tem na escola para saber quanto vai fazer de merenda. Tu bota ela em cima de um muro, ela mostra até a temperatura de quem pular um muro, para tu saber se foi um passarinho, se foi um gato, se foi um ser humano. Dispara o alarme aonde você quiser. Então, assim, ó, tem muita coisa que dá para fazer, entendeu? A gente tem escolas em Itajaí, que eu não vou falar os locais, que são extremamente vulneráveis, com um portãozinho baixinho quebrado na beira de rodovia, com um muro de 1,5 metro na beira de rodovia. Então, assim, ó, isso não pode acontecer, tem que haver melhorias. Isso não exclui medidas, estudos e políticas que possam atender às causas também. Questão de saúde mental, questão de educação inclusiva, questão de tratamento. Primeiros socorros psicológicos. Eu nem sabia que existia isso. E olha que eu sou jornalista, tenho 51 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu ouvi falar agora. O senhor falou na sessão. Daí fui pesquisar e vi que é muito bacana. Existem primeiros socorros psicológicos, que é um treinamento que você dá para as pessoas, para elas saberem como lidar nesses momentos, como fazer nesses momentos, né? Então, assim, essas coisas, é o que você falou. Nós conversando com especialistas, todo mundo, vamos levantar um muro das escolas, vamos botar uma grade enorme de 2 metros na frente da escola e vamos transformar a escola num presídio. Ó, que legal, hein? Não, 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 não. Da mesma forma que você dificulta a entrada, você dificulta a saída. Se pega fogo lá dentro da escola. Como é que você vai tirar 1.000 alunos de dentro da escola? Vamos botar grade na janela. Tá vendo? O cara entrou pela porta. As pessoas vão fugir por onde? Se tem grade na janela? Então, assim, todas essas coisas, a gente conversando com especialistas, eles vão alertando. Então, não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Estralou o dedo, faz isso, está resolvido. Agora, o básico tem que fazer, como eu falei no começo. Eu não vou contar dinheiro na esquina, eu não vou sair de casa e deixar minha porta aberta. Eu não vou botar a chave embaixo do tapete e botar o bilhetinho, né? Pai, deixei a chave embaixo do tapete. Então, assim, a gente tem que ter os cuidados, né? Na escola, a mesma coisa. Um mínimo básico da segurança tem que ter. Vereador, tem um outro assunto que também é bem delicado, porque envolve uma região populosa do município de Itajaí e que é tratado por outros parlamentares também, mas a comunidade cobra bastante. Também há divergências também de opiniões com relação à situação, que é a ponte do rio Nilo a ponte do Nilo Bittencourt, não do rio Nilo Bittencourt. A ponte do Nilo Bittencourt, o senhor fiscaliza lá desde 2020, né? E tem identificado muitos erros, né? Muitos problemas, até com algumas estacas que estavam sendo cravadas de forma equivocada. O senhor também fez uma provocação ao Tribunal de Contas, né? Que mandou a empresa devolver parte dos recursos, entre outras situações ali. Hoje, o que o senhor percebe a respeito desse local? Tem trazido tanto debate na comunidade, diversos setores da comunidade mesmo cobram a respeito disso e é um dos assuntos que mais tem sido trazidos também para casa. Maurício, como eu falei para você, eu decidi nesse mandato me dedicar mais à fiscalização e menos a projetos de lei, porque já temos leis demais, né? Então eu ando muito na cidade, eu me divido entre os estudos dos projetos em gabinete e a fiscalização de obras e o atendimento do chamado do povo. Essa ponte lá do Nilo Bittencourt, se eu não me engano, 9 ou 10 milhões de reais, é financiada em dólar pelo Fomplata, a gente vai pagar até 2033 no preço que o dólar tiver. É uma obra importante? Mas a questão dela está sendo paga em dólar é outro assunto que dá outra entrevista, de tão grande que é, de tão complexo que é, tá? Mas enfim, vamos lá.
A cidade de Itajaí tende a ter 30% a menos na queda de arrecadação no ano que vem. São 780 milhões a menos. Quero só ver de onde é que o prefeito vai cortar esses 780 milhões. Mas voltando ao assunto, ponte do Nilo Bittencourt. Quando estavam fazendo a ponte, a comunidade me chamou e disse, vereador, estão cravando umas estacas e eu entendo disso, tinha que ter aqui um equipamento, coisa e tal. Eu fui lá e constatei. Notifiquei a Secretaria de Obras, a Obras notificou a empresa e mandou cravar mais 3 estacas com o medidor para compensar aquelas que estavam erradas. Então é isso que a gente faz. A gente está sempre em cima, está sempre acompanhando, está sempre sugerindo, porque tem que ter alguém olhando. Tem que ter alguém olhando. Aí foi feito. Depois, daí a gente fez essa daí e conseguiu que fosse consertado. Depois o Tribunal de Contas identificou que tinham 10 vigas de aço e foram colocadas 9. Aí o Tribunal de Contas mandou a Prefeitura cobrar da empresa para devolver, eu acho que era 4 milhões e pouco, eu não lembro o valor agora, Maurício, mas mais ou menos isso, tá? Acho que eram 4 milhões e pouco. Mandou a empresa devolver. E aí nós chamamos, como eu estou na fiscalização da ponte desde o começo, convidei a Secretaria de Obras para vir aqui, Secretaria de Urbanismo, eles vieram, reconheceram que houve, aí eu senti que não foi maldade, não foi para enriquecer com o dinheiro do povo, eu senti que houve um erro administrativo ali, o próprio engenheiro, que é efetivo da secretaria, disse, olha, eu realmente fiz a medição e na hora de fazer a medição eu medi por toneladas de aço, conforme estava na planilha, e não por unidades. E a gente liberou o pagamento. E no dia seguinte de eu liberar o pagamento, foi a fiscalização do Tribunal de Contas. Então, assim, nós já notificamos a empresa já falou que tende a devolver. Então, agora eu estou esperando esse dinheiro cair no cofre público de novo, para daí encerrar essa fiscalização. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite, participar do programa conosco. Deixei muitos assuntos de fora, inclusive seus projetos de lei, alguma regulamentação, alteração de legislação, né? Alguns requerimentos também ficaram de fora, mas foi bom conversar com o senhor para saber. E também a gente espera novidades, né, com relação às próximas ações que a mesa diretora da Câmara terá, que o senhor terá aqui de atuação também junto às comissões da casa. Eu quero agradecer muito, dizer que é uma das poucas das vezes da história da cidade de Itajaí que nós temos uma Câmara de Vereadores extremamente independentes. A mesa diretora não tem interferência do prefeito, não foi mandada pelo prefeito, fomos nós, vereadores, que nos unimos e elegemos a mesa diretora. Então, finalmente, a gente vê um poder legislativo independente do Poder Executivo. Isso é muito importante que ganha a cidade de Itajaí, né? Estou às ordens, meu povo querido, não desanimem, podem ter certeza que dias melhores virão e 2024 é logo ali. Estou pronto e às ordens. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas no canal 14 da Claro TV. Até a próxima!